gente conversa sobre ele, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um túnel criptografado passando por dentro da internet. Mas, na verdade, a VPN, num sentido mais amplo, ela não seria isso. A VPN, segundo, deixa eu olhar só o número da RFC aqui, a RFC 4381, o conceito de VPN, ele prevê duas coisas: o isolamento do tráfego e o isolamento do espaço de endereçamento. Quer dizer, tanto o cliente 1 quanto o cliente 2, eles vão poder utilizar a mesma faixa de endereçamento IP sem que haja interferência de um no outro. E a confidencialidade dos dados, que seria obtido com a criptografia, ela é um requisito facultativo, ele não é obrigatório. Então, ela é um requisito facultativo. Então, a gente poderia vir a falar, por exemplo, que a tecnologia Frame Relay faz uso de VPN. Seria uma VPN Frame Relay. O MPLS vai fazer uso de VPN, mas não criptografado. Bom, a gente tinha falado também da multiplexação do tráfego, né? Basicamente, a gente teria dois tipos de multiplexação de tráfego que poderiam ocorrer. Seria a multiplexação determinística e a multiplexação estatística. Eu incluí esses slides aqui pelo problema que a gente vem tendo com a operadora, e o nosso circuito dá problema e o técnico da operadora ele liga e fala: não, mas o circuito é determinístico, o circuito determinístico não dá problema. Então eu resolvi incluir esse slide aqui para que, se por acaso os senhores vierem a ter um problema semelhante, né, possa ter uma noção do que é a multiplexação determinística. Então, na multiplexação determinística, a transmissão normalmente é síncrona, né? Eu tenho os tributários passando pelo multiplexador e com certeza, o agregado que vai sair desse tributário, ele tem que ser igual à soma das velocidades desses tributários, mais o overhead necessário, né? Normalmente, a gente está falando aqui de slots de tempo que são reservados para uma determinada transmissão. E na multiplexação estatística, a transmissão pode ser síncrona ou assíncrona, e a velocidade do agregado pode e vai ser inferior à soma dos tributários, porque a premissa é que o tráfego seja feito em rajadas, né, ocupando um percentual baixo do tempo total. Nesse caso, cada pacote tem que trazer o seu próprio overhead de informação para poder permitir o roteamento. Então, baseado nisso, a gente poderia montar aqui uma classificação das tecnologias WAN. A gente teria as tecnologias WAN que utilizam a multiplexação determinística e a tecnologia WAN que utiliza a multiplexação estatística. No caso da multiplexação determinística, a gente estaria basicamente falando dos SLDD, né? Serviço por linha dedicada de dados, que é o termo que vem sendo usado atualmente no lugar da nossa antiga LPCD, né? Linha privativa de comunicação de dados. Basicamente, esse termo SLDD surgiu com a criação da Anatel, que passou a usar essa denominação aqui nos documentos dela. E utilizando multiplexação estatística, né, eu poderia ter a comutação de circuitos ou a comutação de pacotes, né? Comutação de circuitos é basicamente como funciona a telefonia normal, né? Vai ser um circuito comutado, ele vai ser comutado e dedicado para o tráfego de dados. E a comutação de pacotes é mais ou menos o que a gente está acostumado a ver numa rede IP, né? A gente teria essas tecnologias, 525, Frame Relay, ATM, que, como eu já falei, a gente poderia dizer que elas são VPNs. Então, se por acaso alguém escutar falar numa VPN Frame Relay, nós não estamos cometendo erro nenhum falando isso. Bom, eu queria me concentrar aqui um pouco mais, falar, lógico que eu não vou esgotar o assunto a respeito de tecnologia Frame Relay ou de outras
tecnologias, eu queria me concentrar em duas tecnologias, no frame relay e no MPLS, por causa da migração do nosso backbone para MPLS, que a gente vai ver daqui a pouco. Então eu gostaria de dar só uma palavrinha, não é nada profundo, é só um entendimento básico do que vem a ser as tecnologias frame relay e a tecnologia MPLS. Bom, o frame relay ele funciona basicamente como linhas dedicadas, fazendo um ponto a ponto. Né? O frame relay ele utiliza tecnologia de circuito virtual. Né? Basicamente, teoricamente, o que a gente vai enxergar aqui seriam links ponto a ponto. Então, a gente pode observar que o frame relay precisa de um concentrador, né? Onde vão chegar todos esses pontos. A vantagem do frame relay, né? Basicamente, a gente está economizando aqui interfaces nesse roteador concentrador. Né? Os senhores podem ver aqui pelo desenho que uma só interface a gente pode agregar vários circuitos. Se a gente fosse usar uma SLDD, uma LPCD, a gente teria que ter uma interface serial, ou Ethernet, se a gente fosse usar Metro Ethernet ou de qualquer tipo, para cada circuito que a gente usasse. No frame relay não. Uma única interface no roteador, eu posso atender vários circuitos. E as interfaces do roteador realmente já têm um custo razoável. Então, o que eu queria falar de frame relay era basicamente isso, só para dar uma visão, né, do ponto concentrador que é necessário, onde chegam os circuitos. A respeito do MPLS, também só uma palavra introdutória para a gente poder entender a tecnologia. Antes de eu explicar um pouquinho da tecnologia do MPLS, eu queria aproveitar para esclarecer uma dúvida que é comum. Quando eu fiz o curso na UFRJ, estou vendo até um colega meu de curso sentado ali, eu escutei de um professor que tinha doutorado no exterior que o MPLS ele era uma tecnologia avançada, porque ao atribuir os rótulos, né, que é isso que o MPLS faz, ele atribui um rótulo ao pacote.